e era continuamente o mal de todo desígnio, aonde? Então o Senhor não se arrependeu de ter feito um homem assim? Se arrependeu e pesou o coração. Versículo 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de haver o quê? Feito. Versículo 8, igreja. Porém, Noé, Jesus, não achou graça. É assim? Isso aí, muito bem. Noé achou graça diante do Senhor. 9. Eis a história de Noé. O homem era justo e íntegro entre seus companheiros. Noé, ele não andava com Deus. Fale forte, igreja. Noé andava com Deus, fale. Tá fraco, vamos lá. Noé andava com Deus. Repita. Não me agradei. Tem gente que não está falando aqui. Eu vou falar e você repete. Noé andava com Deus. E vocês falam o quê? Noé andava com Deus. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Amém. Noé andava com Deus. Diz que Jesus ficou muito o quê? Triste. E a gente vê que a tristeza é algo que a gente herdou lá desde o princípio. E a gente fica triste nessa terra por várias coisas. Por exemplo, eu estou falando para alguém que está aqui hoje e eu estou orando para essa pessoa faz um mês e meio que ela está triste aqui hoje por algo que está acontecendo em sua vida. E eu estou orando por você. Faz um mês quando eu soube que a gente vinha para aqui, eu estou orando por você. E a tristeza também é algo passado e Jesus ficou triste de haver criado eu e você por causa do pecado. Mas diz que o que fazia o quê? Noé fazia Deus o quê? Reprovava, é isso? Não. Aprovava. É muito chato quando a gente é reprovado em algumas coisas da nossa vida. Por exemplo, quando a gente está esperando uma nota boa no Enem e a gente vê uma nota totalmente diferente daquela que a gente pensou, é chato isso. A gente fica fora de muitas coisas da nossa vida. A gente às vezes espera um elogio de um patrão, alguma coisa, e a gente recebe uma reprovação. Isso é chato. Às vezes a gente tem aquela esperança, gente de esperança, e eu, pelo fato de ser emocional, emotivo e ansioso, isso é chato. Às vezes a gente espera uma resposta boa. Mas diz que Noé ficou feliz e alegre, porque Deus o quê? Fale forte, igreja. Deus aprovava o que Noé fazia. E eu faço uma pergunta para vocês: será que Deus tem aprovado o que você está fazendo? A sua condição de verdadeiro adorador, será que realmente Jesus tem aprovado as suas atitudes? É uma pergunta para você, falar para você. Agora vamos continuar. No mesmo capítulo a gente vai para os versículos 14 e 22. Noé fazia uma árvore tal de ciprestes, nela fazia compartimentos e aquela feitara com betumes por dentro e por fora. Agora a gente pula lá para o 22 agora, do mesmo capítulo 6. Versículo 22, é o último versículo do capítulo 6. Amém? Assim não fez Noé, consoante tudo que Deus ordenar. As características do povo antes do dilúvio, que a gente chama antediluviano, eles eram tremendamente o quê? Fortes. Eram pessoas muito mais fortes do que hoje. Eu fiz uma cirurgia no joelho. O Rodrigo é fisioterapeuta e geralmente depois que ele faz cirurgia, vai para a academia. Eu estou na academia. Mas eu nunca vou chegar ao nível dessas pessoas que viveram antes do dilúvio. E eu tenho um problema comigo. Toda vez que eu malho lá na academia, eu malhei lá na Bahia e tem um problema. Eu só consigo massa em dois lugares, no ombro e na cabeça. Cresce. Os outros lugares que eu preciso não crescem. Mas eu nunca vou chegar ao nível deles. Eram pessoas tremendamente o quê? Fortes. Outras, a expectativa de vida deles era em torno de quantos anos? 15 anos? 900 anos. E hoje a gente fala no ano. Tem pessoas que não estão conseguindo viver nem 15 anos. Tem pessoas mais novas que vocês que já morreram. E você sabe disso. E vocês entendem, e você se recorda que é aí que Jesus ficou triste de ter feito o homem, porque o homem não foi feito para morrer. Eu e você não foi feito para pecar. A gente foi feito para viver eternamente com quem? Com Deus. É de não acreditar, né? Era sério, era. Lê na Bíblia. Quem foi o homem que viveu mais? Quem? Matusalém. Era em torno de 900 anos. 900 anos. E a aposentadoria hoje é que uma aumentou. As pessoas falam, ela já aumentou, porque sabe que ninguém vai chegar lá, né? Mas se fosse naquele tempo, as pessoas já ganham muito dinheiro aí. 900 anos. Outra coisa, foi
Pessoas eram o quê? Altas. As pessoas antes do dilúvio eram pessoas muito altas. Adão é um exemplo, eram muito altas as pessoas. Outro exemplo, as pessoas eram muito inteligentes, muito mais inteligentes do que o Bill Gates. As pessoas eram tão inteligentes que ela não esquecia as coisas que ela falava. As pessoas eram extremamente inteligentes, muito mais inteligentes que você pensava de Ed e mais outras pessoas inteligentes desse mundo. Se pudesse colocar em contraste os ilustres sábios do nosso tempo com os homens da mesma idade que vieram antes do dilúvio, mostrasse os primeiros grandemente inferiores, muito grandes, não só em força intelectual, como também o quê? Física. Se quiser confirmar, está lá em Eduardo Estratégia do Profeta, página 83. Como eu falei, eram pessoas muito mais fortes, lembravam de tudo e falavam as coisas que deveria falar no tempo certo. Na eternidade, só vai ter pessoas que têm o caráter de quem? De Jesus. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Meu amigo, se você nessa manhã está aqui, vivendo o cristianismo, aqui na igreja uma coisa, um caráter santo aqui na igreja uma coisa, e lá na sua casa, lá no seu trabalho, onde você estiver vivendo outro tipo de caráter, eu tenho que te dar um recado muito triste. Eu não quero ser deselegante com você não, mas você não vai subir. Hoje, a nossa meta aqui hoje é o que? É viver, ser um verdadeiro adorador, igual a pessoa de Jesus Cristo, porque ele viveu como eu, com você aqui na terra, foi o homem, sofreu, e ele teve o caráter de seu pai, que foi Deus. Na eternidade, só vai ter pessoas que têm o caráter de quem? De Jesus. Mas como isso? Você tem que olhar para dentro de você e não responder para mim, não é você mesmo com Deus, e falar assim: será que Deus tem aprovado minhas atitudes? E você olha, não olha para o lado nem para frente não, você olha para Deus, você fala com Deus, fala: Deus, será que você tem aprovado minhas atitudes? Atitude diante de quê? Algumas só. Babilônia. Se você não assistiu essa novela, amém 5 vezes para você. Amém, 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 amém. Se você assistiu, misericórdia 7 vezes para você. Misericórdia, 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 misericórdia. E aí você, diante de uma situação dessa, você tem que chegar e perguntar assim: será que Deus tem aprovado minhas atitudes diante dessa novela? Você e Deus. E Ele vai te dar a resposta. No WhatsApp, o que você tem visto, compartilhado? Você tem que olhar e falar assim: será que Deus tem aprovado minhas atitudes diante dessa informação, diante do que eu estou lendo? Você e Deus. No Facebook é a mesma coisa. Será que Deus tem aprovado minha atitude do que eu estou curtindo, compartilhando? E existem pessoas que estão lá e colocam bem assim: ó, eu estou me sentindo de luto, e você vê curtidas, 150 curtidas. Você quer dizer o seguinte, que ali você está alegre e vê a pessoa o quê? Triste de luto. A gente tem que pensar em algumas coisas. E você tem que falar assim: será que Deus tem aprovado minha atitude diante disso? Qual é o seu ritmo musical preferido? O que você tem ouvido? Será que dentro do seu quarto, quando tiver um acidente, e você não dá escapo disso, qual é a música que você está ouvindo? E termos de memória, você vai a óbito. Será que você vai ter o caráter de Jesus? Você está entendendo por que Jesus ficou triste com algumas coisas? Porque ele ficou triste de criar eu e você? É por causa disso, porque nossas atitudes não são aprovadas diante de Deus. Por isso que ele fica triste. Sua roupa, sua vestimenta, você tem que chegar para você mesmo e falar: eu vou para a igreja hoje. Será que Deus tem aprovado a minha roupa? Será que eu vou adorar a Deus realmente com minha roupa? Chega para você e Deus e fala e pergunte a Deus, que Ele vai te dar a resposta. As novelas da Globo, não só da Globo de hoje, você tem que perguntar: será que Deus tem aprovado minha atitude diante disso? A minha alimentação, o que eu estou comendo, o que eu estou comendo, será que Deus aprova? Será que Jesus comeria essa comida? Beberia esse líquido? Você tem que perguntar: o que você tem pedido a Deus? Emprego? Dinheiro? O que é isso, igreja? O que é uma crise dessa com Deus que fez tantas coisas nesse mundo? O que é uma crise para o Deus? O mundo está em crise, mas você não precisa estar dentro da crise. Você precisa estar de fora da crise. O que é o emprego? O que é o desemprego para Jesus Cristo? Você peça coisa melhor a Deus. Peça coisas que realmente têm importância na sua vida. E a gente tem que ter cuidado com o que a gente pede, porque Deus dá. Ele dá. Agora, as consequências vão depender de mim e de você.
das nossas escolhas. Tenha cuidado com o que você tem pedido a Deus. Salomão pediu o que a Deus? Ele poderia pedir dinheiro, pedir tudo da sua vida, mas eu falo, Jesus, eu quero sabedoria. E depois você vê Jesus colocando, ele veio em uma prova de mulheres e ele é sábio. E depois da sabedoria ele ganhou todas as outras coisas. Amém, igreja? Peça a Deus, se você não tem algo a pensar, a pedir, peça a Deus sabedoria. Diz que o temor do Senhor é o princípio do quê? Mas como é que eu vou ter sabedoria se meu relacionamento, meu temor com Deus é com outras coisas? Com a internet, com o Facebook, com o WhatsApp, com viagens. Como é que eu vou ser sábio se meu temor é com outras coisas? É com a crise? É preocupado com as informações? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor do Senhor é ter relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é diário, através do estudo da palavra e a oração. O estudo da lição da escola sabatina. Se você ainda não se sente sábio, se você ainda não se sente feliz, é porque você ainda não tem o temor de Deus na sua vida. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é ter um relacionamento íntimo com Deus. Isso que é temor a Deus. E o que você vem buscar aqui hoje? Milagres, curas, dinheiro? Aqui não. Porque aqui não é banco, hotel ou passarela. O que a gente vem buscar aqui diariamente é a força de Deus. É a mente de Deus. É entender não só a Bíblia, mas o Deus da palavra, o Deus da Bíblia. Não só entender a obra, a missão, mas entender o Deus da obra. Às vezes você está na obra da casa de Deus, você está lendo a palavra de Deus, mas você não está trabalhando com o Deus da obra. Isso é totalmente diferente, gente. O que você veio buscar aqui nessa manhã? Deus quer fazer de você o quê? Um engenheiro, amém? Um engenheiro espiritual. Noé, ele não tinha estudo nenhum. Você quer saber? Noé não tinha estudo nenhum. Ele não tinha estudo nenhum. E a gente aprende uma coisa. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o quê? O homem sobre a terra e pesou-lhe o seu coração. Mas Noé, tudo que ele fazia, Deus aprovava. Tudo. Existem coisas que deixam Jesus triste. Por exemplo, unir-se a um descrente é se colocar em terreno de quem? Isso deixa Jesus muito triste. Porque você só vai sofrer. Aí ele já vem e já fala, ó, não faça isso não. Unir-se a um descrente é se colocar em terreno de sacanagem. Violência deixa Jesus muito triste. Adultério, divórcio, isso deixa Jesus muito triste. Sexo antes do casamento deixa Jesus muito triste. Você vai sofrer, você, família, namorado, filho. Drogas, todas, deixa Jesus muito triste. Essa boate deixa Jesus muito triste, porque vai morrer muitas pessoas, vai morrer muitos jovens, muita gente. É muita gente que morreu. Isso deixa Jesus muito triste. Você está entendendo por que Jesus se arrependeu de ter criado o homem? Porque ele não queria que pessoas morressem naquela boate. Rio Grande do Sul. Isso deixa Jesus muito triste. Discussão, inveja, intriga na igreja deixa Jesus muito triste. Falta de perdão, dar perdão, deixa Jesus muito triste. Quem sai da igreja por causa de homens, nunca esteve nela por causa de quem? De Deus. Sai da igreja, não da igreja não, está fora do melhor lugar do mundo, deixa Jesus muito triste. Mentir, deixa Jesus muito triste. Não aumenta o nariz, mas apenas diminui a confiança. Matar, roubar, destruir, deixa Jesus muito triste. Fumo, deixa Jesus muito triste. Bebidas alcoólicas, deixa Jesus muito triste. Bater, espancar a mulher dentro de casa, denigrir com palavras, ações, qual que seja elas, vice-versa, homem e mulher e homem, deixa Jesus muito triste também. Na verdade, a terra está contaminada por causa de quem? Por causa de quem, igreja? E eu ouvi alguém dizer por causa de nós, é isso mesmo, por causa de nós, devoradores de nós, por quanto tem transgredido o quê? As leis, mudando os estatutos e quebrando a aliança o quê? Eterna. As mulheres sabem muito entender o que é isso aí, né? A aliança. Quando Jesus fala que a aliança foi quebrada, ele fala acerca da salvação. A aliança foi quebrada desde o dilúvio, desde que Adão e Eva, nossos pais, pecaram. E ele quer, é o desejo de Deus e de Jesus, restituir e restaurar essa aliança. E o povo de Deus diz o quê? Só Lorena falou? E o povo de Deus diz o quê? Amém. Amém, igreja.
E aí que eu e você, se Deus não quisesse restituir essa aliança, nós estaríamos perdidos. Deus quer restituir a aliança. Porém, Noé achou graça diante de quem? Do Senhor. Achou graça diante do Senhor. E quem sabe tem alguém aqui nessa manhã dizendo assim: perdão, Senhor. Perdão, Senhor, por tantas bobagens pensadas, feitas e ditas. E Jesus, por isso que eu amo ele. Se eu fosse definir Jesus com uma palavra, eu definiria ele com uma palavra: amor. Porque ele te perdoa. Amém? Se você fez alguma daquelas coisas que Deus não tem aprovado, não fique triste não, abismado, triste não. Ele te perdoa. Ele te perdoa. Agora tem uma condição. Noé passou quantos anos pregando? 120 anos pregando. Imagina um velho, coroa. Nunca choveu aqui, Noé. Você tá doido? Você tá louco, rapaz? Nunca choveu aqui? Você tá pregando o quê, rapaz? 120 anos pregando. Iremos entrar agora no outubro, está em novembro, né? Iremos para dezembro. Quem sabe você ainda não levou o estudo bíblico para ninguém. Olha, 11 meses. Quem sabe você não falou de Jesus para ninguém nesse ano. Noé passou 120 anos pregando. É por causa dessa atitude minha, que Jesus fica triste. Porque tem pessoas lá sofrendo. Falar que da igreja é fácil, igreja. Difícil é lá praticar e ajudar as pessoas. É por isso que Jesus ficou triste. Porque pessoas igual Noé nunca mais vai existir. Velho, coroa, pregando o evangelho. Eu fico emotivo porque Noé recebeu tantas palavras que deixou ele triste, desanimado. Mas ele não desistiu. O importante é disso, não é sabia. O importante não é como que eu vou começar. O importante é como que eu vou terminar. 120 anos pregando. E as pessoas dizem: nunca choveu. Alguém já te chamou de louco? Alguém já te falou que igreja é para velho? Ou vice-versa, igreja é para novo? Aconteceu com Noé. Isso tudo a gente vem herdando lá do tempo de Noé. Pecado. Essa genética está dentro do meu e do seu. Nesse ponto, nós todos somos iguais. E como nos dias de Noé, assim também era a vida do filho do homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que um dia Noé entrou na arca e não percebeu. Até que veio o dilúvio e os levou todos. Assim também será a vida de quem? Do filho do homem. Oitavo dia, nuvens negras. O coração dos homens foi tocado pelo quê? Pelo medo. O próprio Satanás, que foi obrigado a permanecer no meio dos elementos em fúria, temeu pela sua existência. Diga amém, igreja. Amém. Amém. O próprio Satanás, ele temeu. Ele falou, ele pensou que não ia chover, não, mas quando Jesus falou algo, se cumpre na minha e na sua vida. E choveu. O próprio inimigo. Você sabia que a arca de Noé não foi feita para salvar animais? Quando sabia dessa informação? Levanta a mão para mim, por favor. A arca de Noé não foi feita para salvar animais, não. A arca de Noé foi para salvar pessoas. Eu e você. Nós somos as coisas mais importantes. Nós somos mais importantes do que coisas. Mas o que é que acontece? O ser humano não quer. As pessoas não querem a salvação, não querem o bem. Vamos encher de quê? De animais. Eles querem. Eles querem salvar. Vamos encher de arca de animais. E a nossa arca hoje representa o quê? A igreja. Nunca desiste dos caminhos de Deus. Nunca fique em casa igual um tição fora da brasa. Você só vai se apagar. Você quer força, restituir, multiplicar? Venha aqui para a igreja. Mas Luana, na minha igreja, lá em casa eu faço tudo. Tá bom, faz tudo, mas venha receber força. Venha pegar poder aqui. Aqui é a arca de Deus. Amém? Aqui é a arca de Deus. Vamos, bonitos, luxuosos. Ar-condicionado, já estou acostumado com vocês. Ar-condicionado, ventiladores bons, pisos, tetos ótimos. Isso aqui tudo vai queimar. Mas o que é bom? Usar para isso aqui, ó, para salvar eu e você, salvar vidas de pessoas. Mesmo assim, salvando vidas de pessoas, isso aqui tudo que a gente está vendo vai queimar. Então é importante a gente usar isso aqui tudo para a honra e glória de Deus, para salvar pessoas. Isso tem que ser usado para salvar pessoas. A arca de Noé não foi feita para salvar animais, não. Apesar das sedes que testemunham saber os animais, aves entrando na arca, e o anjo de Deus fechando o quê? A porta. Por que Noé não fechou a porta?
Porque ele correria o risco de quê? Continuaram eles ainda do seu divertimento e teoria, fazendo mesmo zombaria daqueles que assinalaram manifestações do poder de Deus. Reuniu-se multidões ao redor da arca, escanando os que dentro se encontravam com arrogante violência a quem nunca antes se havia achado. Existem pessoas que estão aqui hoje nos visitando, estão aqui na igreja direto, mas ainda sofrem lutas e perseguições dentro de casa. Quem sabe esposa, marido e alguém. Lutas, perseguições, porque você vai na igreja todo direto, porque você está indo na igreja. Aconteceu lá. Mesmo entrando na arca, as pessoas ainda continuaram com sua orgia e zombaria. Não tinha que doer não, mas diante de Deus, que trabalha todos os dias cuidar de animais. Se fosse de pessoas era melhor, porque eles são mais educados que os animais. Os filhos de Noé, exemplos de jovens, sem cães de Jafé. Você está dizendo que na arca foi fácil? Não foi não, meu amigo. Foi trabalho na arca. A missão de Deus é trabalho, é luta. Foi trabalho todos os dias na arca. Deus quer fazer uma nova aliança com você. Amém, igreja? Ele quer fazer uma nova aliança com você. Seja muito justo. Viva de acordo com a vontade de quem? De Deus. Viva de acordo com a vontade de Deus. As formigas trabalham juntas, comem juntas e têm união juntas. Pega o exemplo das formigas para ver. Deus torna grande qualquer um que pareça o quê? Pequeno. Talvez você hoje está aqui se sentindo sem importância nenhuma, triste, abalado com a sua situação. Mas Deus, Ele torna grande qualquer um, nesse momento aqui, está aqui, se pareça pequeno e sem importância. Amém? Amém. Está fraco? Amém, igreja? Amém. Deus torna qualquer um grande. Nunca perca o barco. Entra e permaneça onde? Lembre-se de que sempre estamos no mesmo quê? Planeje para o futuro. Não estava chovendo quando Noé construiu o quê? Isso aí. Mantenha-se em forma. Quando você tiver 60, 70 anos, quem sabe alguém pode pedir algo que realmente seja o quê? Grande. Não dê ouvido aos críticos. Apenas continue a fazer o trabalho que precisa ser feito. Construa seu futuro em terreno. Por segurança, se for casado, viaje em quê? Em paz. A velocidade nem sempre é uma vantagem. Os caramujos estavam a bordo com os leopardos. Quando estiver estressado, flutue por um. Não importa a tempestade. Pois quando você está com Deus, há sempre o quê? De o quê? E lembre-se, esse aqui é fantástico. Lembre-se, a arca foi construída por quê? E o Titanic? Profissionais. E quem existe até hoje? O Titanic ou a arca? Quem existe até hoje, igreja? O Titanic ou a arca? Eu quero fazer 3 convites para vocês nessa manhã. 3. Depois o Ministério dos Comentários também. Se quiser, pode se preparar para cantar. O primeiro convite é o seguinte: eu estou orando para alguém.